Irmãos, vamos dar início à nossa aula. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Romanos 5. Romanos 5. O livro de Romanos, ele é uma exposição teológica da doutrina da salvação, aquilo que teologicamente é chamado de soteriologia. Você nunca ouviu falar esse nome? Ela diz respeito às doutrinas que estão relacionadas à nossa salvação. Então, toda vez que você ouve falar de soteriologia, é nesse sentido aí. E o livro de Romanos, ele é uma exposição teológica, doutrinária, da doutrina da salvação. E Paulo vem mostrando como que os homens são pecadores, por que são pecadores, ou ele vai definindo ali o conceito, a ideia de pecado. E aqui no capítulo 5, ele vai falar algo que diz assim, verso 12: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, na semana retrasada, nós começamos a falar sobre as doutrinas da graça. E nós vimos ali o primeiro, inicialmente, o primeiro ponto ali das doutrinas da graça, chamado de depravação total. O que nós estamos nos propondo a fazer ao estudar esses assuntos é tratar de temas doutrinários. O que nós vínhamos fazendo ao longo, já há mais de 1 ano e meio, desde que a gente estava estudando lá o livro de Amós até aqui, era estudar teologia bíblica. Era estudar questões relacionadas aos livros bíblicos. Porque existe vários tipos de teologia. Existe a bíblica, existe a sistemática, existe a doutrinária, que é parecida com a teologia sistemática. E aí, quando nós começamos agora a falar dessas verdades relacionadas à soteriologia, nós estamos falando de questões doutrinárias. Não são, assim, questões tão simples de serem aprendidas. Exige de nós um pouquinho mais de reflexão, de análise, de ponderação, mas são essas verdades ou são essas doutrinas que vão sustentar a nossa fé. Por exemplo, onde que você encontra na Bíblia a palavra trindade? Não existe essa palavra na Bíblia. Mas existe em toda a Bíblia o conceito de trindade. Você vê que o Deus ao qual nós servimos é um Deus trino. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Um Deus, 3 pessoas. Como que a gente entende isso na Bíblia? Ao longo da Bíblia, a gente vai aprendendo isso. Em um momento você vê a figura do Pai, em outro momento você vê a figura do Filho, em outro momento você vê a figura do Espírito Santo. E aí, ao longo da história, os teólogos, eles apanharam essas verdades e sistematizaram para que o povo de Deus pudesse entender isso. Então, o que é isso? Isso é uma questão doutrinária, que tem consequências pastorais, que tem consequências devocionais.
No entanto, isso é uma questão de doutrina, que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento, aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo, para a gente entender aquilo dali. Por exemplo, lá no início da Bíblia, logo no começo, tem um versículo que diz assim: façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. O plural ali nos mostra que existe mais de uma pessoa. Então, Deus é mais de um. Só que, apenas com aquele versículo ali, a gente não tem como descobrir a natureza de Deus. Então, a revelação, ela vai progredindo, ela vai crescendo, e com o passar de anos, séculos e do texto bíblico, a gente vai entendendo a doutrina da Trindade. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós começamos a estudar questões doutrinárias que exigem de nós um conhecimento ou uma dedicação ao estudo um pouco maior. E as igrejas, elas se perdem porque elas não ensinam aos fiéis, porque elas não têm no seu ensino questões doutrinárias, por uma série de motivos. Então, o que nós vamos estudar, ou começamos a estudar 2 semanas atrás? E vamos mesclar com os nossos estudos aqui nos livros da Bíblia. Uma questão doutrinária que diz respeito à nossa fé. Nós somos uma igreja batista reformada. A igreja reformada é aquela que se baseia nos princípios bíblicos que foram resgatados pela reforma protestante. E existem vários deles. No que diz respeito à área da soteriologia, e os reformados não ensinam apenas a questão soteriológica, mas no que diz respeito à questão da soteriologia, nós falamos aqui então das chamadas doutrinas da graça. Pois é, pastor, chegou atrasado aí, ó. Está perguntando o que é soteriologia. Ele estava lá embaixo conversando, eu falei, vamos subir, gente. Aí não subiu, Gerson. Você já anotou aí e passou para ele? Não, mas você ouviu que é soteriologia, não viu? Por que ele não estava aqui então? Então, voltou lá para... Cara, ele trouxe você até aqui e voltou para conversar fiado. E vou dizer mais, Carla, ele já sabe o que é soteriologia. Para poder instigar. Mas eu vou responder para ele como se ele não soubesse. Soteriologia são aquelas doutrinas relacionadas à nossa salvação. Você vê que o irmão ali, ficou com vergonha de perguntar. Gente, então, nós começamos a estudar há 2 semanas atrás, essa verdade, essas doutrinas aí, chamadas de doutrinas da graça. Eu estou aqui, eu tirei ali da mesa, essas tulipas, e vocês sabem, né, devem ter percebido que elas ficam ali, junto com a cruz e junto com o cálice. Revelação, hein? Então, olha só. Essas flores aqui, elas são tulipas. A tulipa, ela é a chamada flor do calvinismo. Por quê? Porque
tulipa em inglês, ela não tem a vogal A ali no final, então fica tulipe. E o acróstico tulipe, ele permite que a gente exponha os chamados 5 pontos do calvinismo. Por que calvinismo? Porque foi Calvino que, naquele contexto ali da reforma, sistematizou, ele principalmente, né? Não só ele, sistematizou essas doutrinas da graça. Então a letrinha T fala da total depravação. Depois o U, lá em inglês, lembra da eleição incondicional. Começa com a palavra incondicional, que em inglês é o U. O L fala da expiação limitada. Depois o I da graça irresistível, mas que em inglês é o contrário. E o P da perseverança dos santos. E por que são 5 tulipas? Porque cada uma delas representa um desses pontos chamados de 5 pontos do calvinismo, que são nada mais, nada menos do que verdades que existem na palavra de Deus, relacionadas a essa questão doutrinária que nós estamos estudando, que fala das doutrinas da graça, daquelas doutrinas relacionadas à nossa salvação. Está com tudo. Assim, eu não vou dizer o problema. Se a gente pensar no que eles pensam de forma diferente da gente, eles pensam em quase tudo diferente da gente, nessa questão aí. Desde a depravação total até a ele não crê na depravação total, não crê na expiação limitada, não crê na eleição incondicional. Eles flertam um pouco com a perseverança dos santos, mas mesmo assim, o que a gente vê por aí, na prática, nas pregações, é uma ameaça de que a salvação pode ser perdida. Então, todos os pontos são diferentes. Então, gente, o chamado primeiro ponto do calvinismo, que fala da depravação total, é esse daí que nós começamos a ver semana passada, retrasada. E o que foi que nós vimos na semana retrasada? Nós vimos que essa verdade, ela nos ensina, ou essa doutrina, ela nos ensina, que no nosso ser, em nós seres humanos, não existe apenas ausência de retidão, existe presença de corrupção. Uma coisa diferente da outra. É mais ou menos assim. Para você ser salvo, você precisa ter um valor grande na sua conta. Digamos, você precisa ter R$1 milhão na sua conta. Mas não é que você não tem R$1 milhão, você tem um déficit. Você tem 3 trilhões de reais devendo. Então você não tem apenas ausência de retidão, você tem presença de corrupção. Aquele poço ali precisa trazer água limpa, você precisa de água limpa no poço. Não é que você não tem água limpa. Além de não ter água limpa, você tem água suja. Então, essa é a ideia desse verso que nós lemos aí no início, no começo, em que Léo e Naftali não estavam aqui. E aí, na semana retrasada, o que nós vimos? 3 coisas. Nós trabalhamos 3 pontos relacionados à doutrina da depravação total. O primeiro deles, nós vimos que o pecado, o que essa doutrina nos ensina? Que o pecado ele está entranhado em nós. O pecado ele não se limita a ações exteriores. O pecado ele corrompeu os nossos desejos e vontades. O que significa isso? O que essa doutrina ensina? Que o desejo pelo pecado já é pecado. Jesus disse assim: você está achando que pecar é só matar? Se no seu coração você disser raca, você já matou.
Você está achando que adulterar é só quando o ato é consumado? Não, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então, o desejo pelo pecado já é pecado. E essa é uma questão que a gente precisa cada dia mais bater nela, ou enfatizá-la. Por quê? Nós tratamos isso semana retrasada. Porque nos nossos dias cresce no meio evangélico a tese de que o desejo homossexual não é pecado. A Bíblia diz que o desejo já é pecado. O próprio desejo é pecado. Então, nós somos uma fábrica de pecados, como dizia Calvino. Por isso que o homem, ele é um fugitivo de Deus. Ele foge de Deus. Romanos 3,11, Paulo vai dizer assim: não há quem busque a Deus. Jesus vai dizer que não é a ovelha perdida que encontra o pastor, é o pastor que encontra a ovelha perdida. Por quê? Porque nós pecamos muito e o tempo todo. Então, a doutrina da depravação total, ela nos ensina que os nossos desejos, nós trabalhamos esse ponto, os nossos desejos já são pecaminosos. E nós vimos num outro ponto, por que que esses desejos são pecaminosos? Porque tudo que nós fazemos, e tudo aquilo que nós pensamos, e tudo aquilo que nós desejamos deve ser para a glória de Deus. E se os nossos atos, pensamentos e desejos não são para glorificar a Deus, eles são pecaminosos. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos 14. Tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23, Paulo diz isso. Ou seja, Paulo vai encerrar o livro que trata da soteriologia de forma teológica e doutrinária, que é Romanos. Lá na parte final do livro dele, ele vai dizer assim, se você não vive na total dependência de Deus para tudo na sua vida, você está pecando. As nossas, aí, você olha para a Bíblia como um todo, e você vai ver que a Bíblia diz que até mesmo as melhores ações de um ser humano, se não forem para a glória de Deus, é pecado. E eu não sei quantos de vocês se lembram, aquele senhor que estava na aula aquele dia, ele ficou em crise. Mas ele disse, pastor, mas eu vou lá trabalhar e o meu trabalho é pecado? Aí eu tive que dizer para ele, se o senhor trabalha sem ser para a glória de Deus, é pecado. Porque o que a Bíblia diz é que tudo que nós fazemos é pecado se não for para a glória de Deus. Salomão vai dizer que a lavoura do ímpio é pecado. Lembra desse texto? O ganha-pão dele é pecado. Por quê? Porque ele não faz aquilo objetivando a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É por isso que nós somos uma máquina de pecados. Por quê? Porque nós fazemos as coisas que fazemos sem ter Deus em vista, sem ter a glória de Deus como alvo supremo das nossas ações. Então, a doutrina da depravação total, ela nos ensina isso. Nós pecamos o tempo todo porque as nossas ações são egoístas, são para o nosso ego, são para dignificar a nós mesmos. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor, Efésios 1, para o louvor da glória de Deus. Ou seja, tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Ah, mas isso é muito difícil. E como que eu sei disso? Eu tenho que viver todo dia para a glória de... Exatamente, é o que a Bíblia diz. Ah, mas eu me esqueço disso várias vezes. Eu também. Eu sou humano igual a vocês. Mas o que a Bíblia diz é que tudo que a gente faz, a gente deve fazer entendendo que é para a glória de Deus. E aí,
nesse segundo ponto, em que a nossa depravação ela é total em relação a Deus, que foi o segundo ponto que nós tratamos, Tiago vai dizer assim, quem tropeça em um só ponto é culpado de todos os outros. E aí nós trabalhamos essa ideia e vimos assim, mas será que isso não é um exagero? Será que não é um exagero eu ir para a cadeira elétrica só porque eu atravessei um sinal de trânsito? Aí nós trabalhamos esse ponto e vimos que o pecado é pecado quando o entendimento que nós devemos ter de pecado é que o que define pecado é a nossa relação com Deus. Quando nós não colocamos Deus na equação, o conceito de pecado é banalizado e distorcido, que é o que tem acontecido por aí. E aí Tiago vai dizer assim, é pecado ou a pessoa está condenada por tropeçar em um só ponto? Qual foi a base de argumentação de Tiago? Por causa daquele que disse. A sustentação teológica de Tiago é a autoridade divina. Tiago vai dizer assim, por causa daquele que disse. Então, por que é pecado? É pecado porque Deus disse. Porque Deus é o padrão moral, porque Deus é o padrão de justiça, de santidade, é porque Deus disse, diz Tiago. E nós encerramos falando que a nossa depravação, ela é total, porque ela é em relação a Deus, mas ela não é absoluta. Ela é total, mas não ela é total, mas não é absoluta. O que eu quis dizer com isso? Ou o que esse ponto dessa doutrina nos ensina? Que eu e você não somos tão depravados quanto poderíamos ser. Nós não somos tão depravados quanto os demônios. O homem natural, o homem sem Deus, ele não é tão depravado quanto ele poderia ser. E aí eu usei o exemplo de Hitler, que é, na concepção popular, talvez a imagem de depravação e de maldade humana. Hitler tinha afetos sinceros pela esposa e pela mãe, a história mostra. Se você ler, difícil achar esse livro, mas se alguém tiver interesse, eu tenho e posso emprestar. A biografia que Hitler escreveu, chamado Minha Luta, Mein Kampf, ele mostra ali os afetos sinceros que ele tinha por algumas pessoas. Tinha atos de bondade para algumas pessoas. Então, mesmo uma pessoa como Hitler, tinha lá alguns gestos de bondade. Depravação total não é absoluta. Por quê? Aí a gente precisa estudar uma outra doutrina da Bíblia, relacioná-las, adicioná-las a essa daqui para a gente entender esse ponto. A doutrina lá da Imago Dei, que cada ser humano carrega, por mais perverso que ele seja, traços do Criador. E porque ele tem esses traços do Criador, Deus dispensa sobre ele a graça geral, que é o que a gente vai ver semana que vem. A gente não pode estudar a doutrina da depravação total sem estudar a doutrina da graça geral. Porque a graça geral é aquela doutrina que diz o quê? Que Deus dispensa sobre toda a humanidade o favor dele, e não apenas sobre as pessoas convertidas. E Deus, no seu favor, ele dispensa, por exemplo, sobre algumas pessoas que não fazem aquilo que fazem para a glória dele. Deus dispensa sobre pessoas que ridicularizam o nome dele, dizem que são ateus, a graça dele. De forma que essas pessoas, elas são capazes, por causa da graça geral, de produzir algo bom e belo. A ponto de nós seres humanos, a ponto de nós pessoas convertidas, admirarmos aquilo que essas pessoas, que não são convertidas, podem produzir. Então é por isso que não há pecado nenhum em você ligar o som do seu carro e ouvir Djavan.
e ouvi pessoas, poetas, que compõem algumas músicas que falam de quê? Daquilo que Deus criou, o amor entre um homem e uma mulher. Se eu for fazer uma serenata, não vou fazer uma serenata para minha esposa, porque eu não sei tocar violão, né? Mas, se eu contratar alguém lá com o Hélito, vocês acham que eu vou... Hoje em dia não tem mais onde abrir a janela, né? Não tem, né? Mas se antigamente alguém fosse fazer uma serenata para a esposa, a música que o camarada ia cantar lá para a esposa seria Castelo Forte? Seria daquelas, não é? Boa, tem. Então, são músicas que falam do amor entre um homem e uma mulher. Quem que criou o amor entre um homem e uma mulher? Deus. E esses poetas, eles estão fazendo o quê? Pensando verdades que foi Deus que deu capacidade a eles para criar. Se você for lá em Atos 17, você vai ver Paulo no Areópago, e Paulo está defendendo o cristianismo. E como defesa da fé cristã, sabe o que Paulo utiliza? Filósofos pagãos. Ele usa lá o conceito, as ideias que esses homens utilizam, defendiam, propagavam, como uma defesa da fé cristã. Então, nós encerramos nesse ponto aí, que a depravação ela não é total e não é absoluta, e eu estou enfatizando porque domingo que vem nós vamos estudar relacionada à doutrina da depravação total, junto com ela a doutrina da graça geral. Para onde que tudo isso nos leva? E é o meu ponto aqui hoje. As nossas escolhas, elas foram completamente afetadas pelo pecado. E é aqui que a gente vai começar a estudar, a gente não vai falar só hoje, a gente vai falar ao longo aí de muito tempo, sobre um negócio chamado de livre-arbítrio, que é onde todo mundo que começa a estudar as doutrinas da graça empaca, e fica ali. Alguns não conseguem sair dali de jeito nenhum, mas depois que consegue sair, entende, e tudo se clareia. Porque nós fomos educados desde cedo, nos ensinaram que nós temos livre-arbítrio. Pelágio, depois, aquele que brigou lá com Lutero, esqueci, Erasmo. A gente vai falar um pouco sobre isso daí. Eu vou falar sobre isso lá. Vou trabalhar todos esses conceitos aí com vocês ao longo desse tempo aí. Então, olha só, o que nos ensina a doutrina da depravação total? Que o homem, por causa do seu pecado, não é que ele não tenha condições, mas ele não quer, na verdade acaba não tendo condições, mas ele não quer escolher a Deus. Ele é incapaz de escolher a Deus. Por quê? Porque isso, a escolha por Deus, é contrária à natureza depravada dele. Você vai ali na casa da minha mãe, tem um pé de goiaba ali, alguns de vocês conhecem. Ali no pé de goiaba, você vai procurar acerola? Não. A acerola está 2 metros depois, no outro pé ali. No pé de acerola você vai encontrar goiaba? Não tem como. Acerola, pé de acerola dá acerola. Pé de goiaba dá goiaba. Por quê? É da natureza daquela árvore ali produzir goiaba e não acerola. Ontem eu fui, depois de mais de 15, 20 anos,
Fui eu, pastor Arnaldo, Vera, Cris e Arthur e Alice ali na pecuária. Aí, estava lá os bichinhos. Ovelha. Gente, o que ovelha come? Ovelha come carne? Ovelha não come carne. O problema dela não comer carne é o quê? Ela não tem boca? Ela não tem dente? O problema da ovelha não comer carne é a natureza dela. Por que porco come lavagem? Porque é da natureza dele. Por que o porco não come grama igual a ovelha? Porque Deus criou o porco dessa forma. O problema é a natureza. Quer ver uma outra forma de ilustrar o que eu estou querendo dizer? Já falei isso aqui. Você pega uma faca, coloca na mão de uma mãe. Fala assim, enfia a faca aí no coração do seu filho. A mãe, ela é incapaz de enfiar a faca. Não, ela tem força, ela tem um instrumento, ela tem o braço. Mas por que a mãe nunca vai fazer isso? Porque é contrário à natureza dela. Jamais vai fazer isso. Falar com o Ronaldinho assim, Ronaldinho, pega a Bia e solta dali de cima ali, ó. Ronaldinho é incapaz de fazer isso? Não, ele consegue. Mas ele não vai fazer isso nunca, porque é contra a natureza dele. Então, você coloca lá um fardo, outra forma de ilustrar isso, você coloca um fardo de feno lá, diante do leão. O leão vai comer o feno? Não vai, porque é contra a natureza dele. Agora pensa no seguinte, Salmo 34:8 diz assim, provai e vede como o Senhor é bom. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Por que uma pessoa pecaminosa não prova do Senhor que é bom? Por que uma pessoa pecaminosa não se alimenta do pão vivo que desceu do céu? Usando ali a linguagem do leão, da ovelha, do porco, é porque a pessoa pecaminosa, ela odeia esse alimento. No fundo do coração dela, ela odeia a Cristo e tudo que Cristo representa. Um teólogo chamado Lohane Boetner, tem alguns livros traduzidos para o português, mas não é tão famoso. Mas ele trata dessas questões de soteriologia. Ele diz assim, da mesma forma como o pássaro com uma asa quebrada é livre para voar, porém incapaz de fazê-lo, assim também o homem natural é livre para ir a Deus, porém incapaz de fazê-lo. Como pode ele se arrepender do seu pecado quando ama o pecado? Como pode ele ir a Deus quando odeia a Deus? Ou seja, o que é que impede um homem de ir a Deus? A natureza corrompida e pecaminosa daquele homem. E foi isso que a gente tratou semana retrasada. O homem, ele já nasce em pecado. E qual é a maior prova de que o homem nasce em pecado? O fato de que ele pode morrer. A criancinha no ventre da mãe morre. E por que morre? Porque ela é pecadora. Porque o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que o pecado toca, o pecado mata. A maior prova de que crianças são pecadoras é que elas podem morrer. Então, nós já nascemos com a nossa natureza corrompida. É aquilo que está dentro desse conjunto de doutrinas soteriológicas chamado de pecado original. A gente vai tratar disso também. O pecado, ele passa de pai para filho. Nós vimos no texto que lemos no início. Assim como por um só homem entrou a morte no mundo, e por ela o pecado passou, o que diz Paulo? A todos os homens, porque todos
pecaram. Então nós já somos, por natureza, pecadores. A Bíblia diz isso, a experiência mostra isso. Quem que ensinou aquela criancinha de 2 anos a mentir? Quem que ensinou aquela criancinha de 3 anos a ser egoísta? O pecado. Então, quando a gente entende isso, e nós não somos, como Marcelo lembrou ali, pelagianos. Pelágio foi um camarada da igreja que dizia que nós, seres humanos, a gente vem a esse mundo como uma folha em branco. A gente nasce sem pecado, mas nós somos corrompidos com o passar do tempo. O que a teologia reformada ensina não é isso. O que a Bíblia nos diz é que nós já nascemos em pecado. Então, se nós já nascemos em pecado, o que vai acontecer? O pecado, ele vai direcionar as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos. Por isso que a gente diz que não existe livre-arbítrio. Por quê? Porque está Cristo de um lado, o mundo, Satanás, o pecado do outro. O que o ser humano sem Deus vai escolher? Sempre o pecado. Foi aquilo que Lutero disse lá para Erasmo. Erasmo, o ser humano, o livre-arbítrio do ser humano é o livre-arbítrio do urubu. Você coloca ali uma mesa, um banquete, coisas mais deliciosas, e você coloca ali a carniça. Para onde que o urubu vai? Para a carniça, ele nunca vai escolher aquilo dali. Assim é a vontade do ser humano. Ela sempre vai ser direcionada para o mal. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa dele. Então, todas as nossas escolhas, elas possuem um efeito que requer uma causa antecedente. Todas as nossas escolhas possuem um motivo por trás delas. Todas as nossas escolhas, elas são determinadas pelos nossos desejos e inclinações. Você chega lá no Calebito, aí tem lá aquele negócio ali, aqueles sabores assim, você escolhe, dá vontade de escolher tudo. Mas às vezes tem um lá, está lá assim, pistache e cookies com Nutella. Eu não vou escolher pistache, nunca. Tem ali, sei lá, aquele sorvete maravilhoso e sorvete de Jiló, sorvete de Jiló. Você sabe a quando que eu vou escolher o Jiló? Nunca. A minha escolha ali, ela é determinada por o quê? Por algo precedente. Eu vou comprar uma blusa. Tem lá várias blusas. Lindas. A preta, a azul, a vermelha e a rosa. Para mim, eu não gosto muito de rosa. Eu não vou escolher aquela ali. Eu sempre vou escolher aquela cor que me é favorável. Por que você escolhe uma coisa e não escolhe outra? Porque nós escolhemos sempre de acordo com a nossa inclinação, mais forte naquele momento. Então, onde que está a incapacidade de uma pessoa vir a Cristo? Na vontade dela, na obstinação da vontade dela. Os homens podem ser salvos se quiserem. Todo pecador que ainda está do lado de fora do reino de Deus, ele pode ser salvo se ele quiser. Só que o problema é esse. Qual? Ele querer. O problema é esse, é ele querer. E o que Jesus disse uma vez? Vós não
quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem. Num outro momento, Jesus vai dizer assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E é interessante, é bonito da gente estudar, pelo menos eu acho bonito, né? Quando a gente vai lá na língua original e a gente pega o verbozinho trouxer, aquela palavrinha trouxer ali, aquele verbo, é o mesmo verbo que é utilizado em outros textos bíblicos e que a tradução é arrastar. Quando tem alguns textos que falam dos ricos arrastando os pobres para os tribunais, ou seja, a ideia de que a pessoa ela não queria ir de jeito nenhum, então ela é obrigada, ela é arrastada até ali. Então Jesus está dizendo assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o arrastar. Por quê? Porque a pessoa está tão entranhada em pecado que Deus precisa arrastá-la até o seu reino. É a ideia aqui. Jesus diz: ninguém pode. Isso significa que ninguém tem a capacidade. Ronaldinho poderia jogar Bia dali, mas ele é incapaz de fazer isso. Ele é incapaz de tal ato. Então, o que nos ensina essa doutrina? Depois da queda, por causa do pecado que vai passando ali de pai para filho, o pecado original, que passa de pai para filho. E aqui vou fazer um parêntese. Vou sair um pouquinho do assunto, mas vou voltar para não desviar aqui. Só uma lembrança. O pecado original diz que passa de pai para filho. Esse é um dos motivos pelos quais a concepção de Jesus foi feita pelo Espírito Santo. Para que o pecado não chegasse nele. A doutrina da concepção virginal nos lembra que em Maria o pecado original foi interrompido. Por isso que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Fecha o parêntese. Mas aí você precisaria, os pais, né? Maria precisaria ter sido gerada pelo Espírito Santo e a mãe e por aí vai. Então, depois da queda, o homem ele tem a liberdade de escolher o que ele quer. No entanto, falta ao homem o desejo por justiça. Ou seja, ele sempre vai escolher pautado nos seus desejos corruptos e maus. É aquilo que então Lutero vai chamar de escravidão da vontade. A vontade é escrava da natureza dela. E aí Lutero vai defender essa tese ou essas verdades num livro, e o título que Lutero vai dar ao seu livro é Nascido Escravo. Exatamente. Eu nasci escravo da minha vontade pervertida, da minha vontade contaminada. Então, um dos maiores teólogos da igreja, Jonathan Edwards, ele vai dizer sobre isso: ninguém tem livre-arbítrio, porque a vontade nada mais é do que uma expressão de preferências, e preferências são inteiramente pintadas pela personalidade e pelo caráter. Ou seja, gente, concluindo aqui o raciocínio, se Deus nos deixasse à vontade para a gente escolher ou rejeitar o reino dele, se Deus nos deixasse à vontade para escolhê-lo ou rejeitá-lo, nós sempre iríamos rejeitar. Sempre. Por isso que Jesus vai dizer assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós.
É Deus, disse Paulo, é Deus que opera em vocês o querer e o efetuar. Então, quando que a gente começa a desejar a Deus? Quando Deus, em soberania e graça, nos concede o quê? A fé. Você já ouviu essa expressão? Fé é dom de Deus. Então, Deus nos dá a fé, e aí nós somos, olha a linguagem que a gente utiliza o tempo todo, nos hinos, nas orações, dentro da igreja. Aí nós somos regenerados, transformados, nós temos uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aí, quando nós somos transformados, aí nós começamos a ter vontade por Deus, para com Deus. Então a nossa natureza, antes da gente ter vontade, ela precisa ser transformada. Então, é para isso que nós somos dirigidos, levados. Deus é aquele que vem a nós. Não somos nós que vamos a Deus. É daí que vai vir a segunda florzinha, que a gente vai ver lá na frente. É Deus quem nos escolhe, não somos nós que escolhemos a Deus. Ou seja, nós fomos escolhidos por Deus, segundo a Bíblia, antes dele criar o mundo. Pastor, essa escolha se deu por qual motivo? A gente não sabe. A gente vai tratar disso lá na frente. Mas o ponto aqui nos leva para lá. Se nós não somos incapazes de escolher a Deus, o que vai acontecer? É Deus que precisa nos escolher. Alguém uma vez contou uma história tentando ilustrar o ensinamento bíblico sobre a salvação e a depravação total, e ele disse o seguinte: a salvação é como um homem que está se afogando, está lá no meio da cachoeira ali, a cachoeira está levando ele está bebendo água, está se afogando, e aí Cristo está lá na margem, e Jesus vai e joga uma corda para ele. Se Jesus não jogasse a corda, ele ia se afogar, ele ia morrer. E aí Jesus joga a corda para ele, e tudo que ele precisa fazer é agarrar a corda. A parte de Deus é providenciar a corda, e a parte do homem é segurar aquela corda. Aí alguém veio e falou assim: está tudo errado. Completamente errado essa história. Quando se diz respeito à salvação, o homem não está se afogando, o homem já se afogou há muito tempo. O homem está morto. Efésios 2. Mortos em delitos e pecados. O homem já morreu. O homem está lá no fundo do oceano, lá no fundo da cachoeira. O que Jesus faz não é jogar a corda. Jesus pula na cachoeira, vai lá embaixo, pega o corpo daquele homem, leva ele até a margem e ressuscita ele. É essa a verdade que a doutrina da depravação total nos ensina. Ou seja, qual é a participação do homem? Nenhuma. Nenhuma. Essa é a grande diferença entre calvinistas e arminianos. O arminiano acha que ele tem alguma participação na salvação. Os calvinistas não.
Nós reformados vamos dizer que a salvação ela é do início ao fim uma ação divina. É Jesus que vai lá no fundo da cachoeira e pega o ser humano. Exatamente. É a ação única e soberana de Deus. Essa é uma palavra que a minha mãe usou aí, muito usada no meio teológico. Monergismo é a ação apenas de um. Spurgeon ele vai dizer assim, estou encerrando para a gente poder abrir para se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu poderia, olha só o que Spurgeon diz. Deixa eu só introduzir o que ele vai dizer aqui. É por tudo isso que a gente está falando aqui, que eu posso chegar naquele púlpito ali e ficar pregando 100 anos. 100 anos pregando ali. Se aquele parente seu que não é convertido frequentar aqui 100 anos, ele não vai se converter, a não ser que o Espírito de Deus, como diz a própria linguagem bíblica, o convença do pecado. Deus manda o pregador falar. Não há conversão sem a pregação. Mas a pregação, ela é inútil sem a ação do Espírito de Deus. As duas coisas caminham juntas. Então, Spurgeon vai dizer assim, só lembrando, para quem não conhece Spurgeon, foi chamado de o príncipe dos pregadores. Eu poderia pregar para vocês eternamente. Poderia pedir emprestada a eloquência de Demóstenes ou de Cícero, mas vocês não viriam a Cristo. Eu poderia lhes pedir de joelhos, com lágrimas nos olhos, e mostrar a vocês os horrores do inferno, as alegrias do céu, a suficiência de Cristo e a condição perdida de vocês. Mas nenhum de vocês viria a Cristo, a menos que o Espírito Santo que repousa sobre Cristo os atraísse. Nenhum homem no seu estado natural virá a Cristo. Se Deus não tocar, o homem não se converte. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O rico morre, vai para o inferno, está sofrendo. Aí ele vira lá para Deus e fala assim, deixa eu voltar, só para eu falar para os meus parentes que estão se perdendo, para eles acreditarem naquilo de lá, para eles não virem para cá. Eu sei que eu já estou aqui, eu sei que não tem como eu sair daqui, mas deixa pelo menos eu ir lá. Vocês lembram o que diz a parábola? Jesus diz assim, não adianta, pode ressuscitar quem for, pode falar o que for. Spurgeon está falando, o inferno poderia se abrir diante da pessoa, ainda assim a pessoa não ia crer. Por quê? Porque só acredita se Deus mudar a pessoa, se for a ação do Espírito Santo de Deus. E gente, sabe por causa de que acontece assim? Para que a glória seja toda de Deus, para que ninguém chegue lá no céu e diga assim, o Senhor me trouxe aqui, mas eu ajudei. O Senhor me trouxe aqui, mas fui eu que acreditei. Ninguém entra no céu a não ser por graça. Ninguém entra no céu a não ser por uma ação sobrenatural e completa de Deus. A salvação, a glória é toda de Deus. Então, nós pecadores podemos, por nós mesmos, mudar de vida? Gente, nós que já somos convertidos, a gente tem pecado de estimação? Você consegue, por você mesmo, se livrar do pecado? Duvido. Você precisa colocar o seu joelho todo dia lá e dizer assim, Senhor, esse meu pecado está atrapalhando a minha relação com a minha esposa, está atrapalhando a minha relação com os meus filhos. Esse meu pecado está dando um mau testemunho do Senhor, do teu reino. Me ajuda, porque sozinho eu não tenho força.
Nós que já somos convertidos, a gente tem dificuldade. Você imagina quem não é convertido? É por graça do Senhor. Então, os pecadores, eles podem, por natureza, mudar a si mesmos? Jeremias vai dizer assim: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, vós poderias fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Jeremias está dizendo, não tem como, ou muda a natureza, e quem faz isso é Deus, ou então não tem jeito. Então, essa é a doutrina da depravação total. E aí eu encerro a minha fala contando lá a história de John Newton. John Newton foi capitão de navio negreiro. Meus irmãos, se vocês soubessem o que é um navio negreiro, lessem as histórias. Às vezes eu tenho vontade de dar uma aula aqui na igreja só sobre escravidão, sobre navio negreiro, para vocês verem que inferno que foi aquilo. John Newton foi traficante. Ele ia lá na África, inglês, pegava o barco dele, ia lá na África, pegava aqueles homens e mulheres e crianças e levava eles para as colônias inglesas. Sabe qual era o apelido de John Newton? Jonas. Os marinheiros chamavam John Newton de Jonas. Por quê? Porque tudo de ruim que acontecia no barco era culpa dele. De tão ruim que ele era. Um dia ele se converteu. E a conversão dele é uma questão assim, dramática. Tem até um livrinho chamado de Traficante de Escravos a Pregador do Evangelho, que fala sobre ele. John Newton foi o autor de um dos hinos mais cantados ao redor do mundo pelos cristãos, Amazing Grace. Ele disse assim, perdido era eu andava cego, mas a graça de Deus veio até mim. E foi a graça de Deus. Ele vai dizer assim, que doce som. Alguns dos biógrafos de John Newton dizem que a melodia de Amazing Grace, conhece lá? John Newton tirou de um escravo que estava no tronco e John Newton estava batendo nele, e esse escravo ficou cantando essa melodia, e aquilo ficou marcado na mente de John Newton. Enquanto ele castigava lá o escravo cantava aquele hino. Sim, gemendo, né? E aquele gemido ficou na mente dele, e quando ele se converteu, ele transformou aquele gemido na melodia desse hino. Então ele vai dizer, perdido era eu, a graça me achou, tão grande pecador. Para onde que tudo isso nos leva? Para a gente cair de joelhos, em adoração, em gratidão a Deus, porque a gente poderia estar perdido, longe do Senhor, mas por amor e misericórdia o Senhor nos resgatou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Dar alguma contribuição? Pode falar, irmã Regina. Pode falar. Por que Deus não salvou o mundo, os pecadores maiores do mundo, e a pessoa que faz o bem, que é temente ao Senhor, às vezes Deus chamou, morreu na hora errada, estava fazendo um pequeno pecado, não existe pequeno ou grande, né? Mas um pecado bem
a menos do que esse que o João Nilton fez. Então, Serginho, você já respondeu a sua pergunta. Não existe pequeno, médio e grande pecado em relação a Deus. Claro que a Bíblia, em alguns momentos, vai tratar de variações de pecado. A Bíblia não é simplória de dizer que avançar um sinal de trânsito é a mesma coisa que assassinar uma pessoa. Tem graduações de pecado. E nós vamos, e nós não, né, aqueles que não têm sobre eles o sangue de Cristo, vão sofrer quem pecou mais. No entanto, a salvação não é porque um pecou pouco ou porque o outro pecou muito. A salvação é por graça. Então, eu sempre gosto de usar essa ilustração aqui porque ela é dos nossos tempos e ela mostra uma atrocidade dos nossos tempos. Tem um serial killer americano chamado Jeffrey Dahmer. Ele matou 17 pessoas, congelou essas pessoas na casa dele e foi comendo os pedaços da pessoa, um canibal. Foi pego, preso, lá na cadeia ele se converteu. E lembra, quando ele se converteu, ele falou assim: eu preciso morrer. Ele não pediu absolvição. Ele falou assim: eu tenho que morrer pelos meus pecados. E morreu. Ele se converteu. Por que Jeffrey Dahmer vai estar lá no céu, sentado com Abraão, Isaac e Jacó e com a gente, e aquela nossa tia, que tem uma moral boa, faz tudo direitinho, vai para o inferno? Por quê? Porque salvação não é por mérito. Não é por aquilo que ela faz ou deixa de fazer. Salvação é por graça. É por fé que Cristo fez por nós aquilo que a gente jamais poderia fazer. Por isso que a gente começa falando de depravação total. Porque a sua tia, aos nossos olhos, ela é melhor do que o Jeffrey Dahmer. Mas aos olhos de Deus, são todos iguais. Quem peca em um só ponto, peca em todos. Pecado muito menos, não se arrependeu. Então, se não houve arrependimento, não se entregou a Cristo, não clamou a Cristo pelo sangue dele, ela está condenada. E esse que enxergou... Exatamente, muito boa palavra de Léo. Ambos precisam se arrepender. Ele se arrependeu naquele momento ali, exatamente. E olha só, essa questão que vocês estão mencionando aí, isso nos leva para um outro ponto que a gente nem tocou aqui ainda. Por isso que a Bíblia diz que é complicado uma pessoa orgulhosa se converter. Porque o orgulhoso não consegue enxergar o pecado. E quando a gente não consegue enxergar o pecado, a gente não pode se arrepender. O que o ladrão na cruz fez? Ele vira para o colega dele ali e diz assim: Jesus nenhum mal fez, mas nós estamos aqui porque os nossos atos merecem isso. Ele percebeu o pecado dele, ele se arrependeu. Então, se não houver arrependimento, a gente não vai ser salvo nunca. Entendeu? Depende de Deus. Aí é Deus quem nos dá a fé. E quando nós temos fé, imediatamente vem o arrependimento. Entendeu? Quando a gente tem fé, aí eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque senão vai embananar a mente de todo mundo. O que aparece primeiro no nosso coração? O arrependimento ou a fé? Isso é uma questão teológica que é debatida aí muito interessante, mas não é o meu ponto aqui. Porque tem textos bíblicos que falam que o arrependimento vem antes da fé e outros que a fé é que induz ao arrependimento.
Vocês estão vendo aí? Por que a pessoa que faz o curso de Fiel, o curso da Fiel, a Fiel, a editora Fiel, tem um cursinho lá sobre liderança. E Serginho tem compartilhado com a gente alguns vídeos que ele tem assistido lá. Certamente que ele ouviu isso lá. Coisa muito boa, né? Ao invés de você investir em alguma outra coisa, tem o cursinho lá que tem aulas excelentes para a gente. Mas muito boa palavra aí de Serginho. Deus, Ele não dá, né, injustiça. Ele dá justiça para quem merece e graça para quem não merece. Spurgeon vai dizer sobre isso daí, que ele tem lá um dinheiro, tem 10 mendigos ali. Ele vira e dá o dinheiro para um. Ele disse: eu não fui injusto com os outros 9. Eu não tenho obrigação com eles. Deus não tem obrigação com quem não se arrepende. Fale, uma Regina. Eu sei qual é o pastor que a senhora está falando, mas eu não, olha só, irmã Regina, nesse caso específico, a gente imagina algumas coisas, mas a gente não pode ter certeza, né? A gente também. A gente não sabe, né? São mistérios da graça, são mistérios do Senhor, a gente não sabe. Pode ser. A gente não sabe, não tem como. Irmãos, já passei 12 minutos do nosso tempo, né? A gente tem o compromisso de encerrar às 11. Vamos orar e queria... Oi, querida. Sim. Uhum. Não, isso aí é outra coisa. Não. É óbvio que o filho que cresce vendo o pai fazer coisa errada,
a probabilidade daquele filho imitar o pai é grande, né? Então, se o filho cresce vendo o pai fazer alguma coisa que não deve, o tempo todo. Se o filho vê o pai trair a mãe, o tempo todo, você acha que esse filho, quando crescer, não estou falando que ele está fadado a isso. Mas se ele teve aquele exemplo ali, a tendência dele é de fazer aquilo. Ou talvez não, né? Ou talvez veja o sofrimento da mãe, mas não é uma regra. Não. Mas respondendo a sua pergunta, né, eu extrapolei aqui, pecado original não diz isso. Não quer dizer isso daí, não. Não. Não é porque o pai é mentiroso que o filho vai ser mentiroso. Exatamente. É. Não. Mas se ele cresce num ambiente de mentira, o que ele vai fazer, né? Mas o pecado original não diz que porque o pai é mentiroso, o filho vai ser mentiroso. Diz que ele é pecador. Mas isso daí já é, os pais comem as uvas e o dente ou a boca das crianças que tem o azedinho ali da uva. Mas isso daí é uma outra situação, não se enquadra aqui não. Ezequiel está falando de uma outra situação ali. Irmãos, antes de orar, eu queria lembrá-los e encarecidamente pedir a vocês, hoje à noite a gente vai ter um pastor que nos visita aqui, tenho certeza que vocês vão ser abençoados, então eu queria contar com a presença de vocês, né? Lembrar os outros irmãos que não estão aqui, para a gente estar aqui, e é chato às vezes quando a gente convida um pastor e o pessoal não vem, né? Então façam esse esforço para nós estarmos aqui hoje à noite. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome e somos gratos pelo privilégio de aprender da Tua palavra. E somos gratos ainda mais porque o Senhor, em graça, nos salvou. Obrigado a Deus porque os nossos olhos um dia foram abertos pelo Teu poder. E ó Deus, se há aqui entre nós alguém que ainda não foi convencido pelo Teu Santo Espírito dos seus pecados, da necessidade de Jesus Cristo como Redentor, que o Senhor assim o faça. Lembramos dos nossos filhos, irmãos, amigos, parentes que conhecem o Evangelho, mas não se arrependeram. Colocamos cada um deles diante do Senhor, pedindo a ação do Senhor sobre eles. Dá-nos, ó Deus, ainda um bom domingo, a cada um aqui. Que o Senhor guarde e proteja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gente, bom domingo e até mais tarde.